Pai do Senhor, meus irmãos, eu sou o Diácono Jean Coutinho, você está no Teologando Entre Amigos, seja muito bem-vindo. Ao meu lado está o pastor Everton Martins e hoje nós estaremos aprendendo em mais uma aula, hoje aprendendo por que a Virgem não é a noiva. O pastor Everton Martins vai dar então essa aula para a gente e está assumindo a palavra nesse momento. Já, Jean? Deixa eu só abrir os pincéis. Vamos lá então. Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Everton Martins. E é um prazer estar com você mais uma vez no Teologando Entre Amigos. E o Teologando Entre Amigos tem a proposta de nós sempre estarmos estudando aí, principalmente as questões escatológicas, porque nós sabemos que nós estamos vivendo o tempo do fim. E é claro que vivendo o tempo do fim, nós estamos ouvindo e vendo, várias mensagens, várias aplicações teológicas que não condizem com aquilo que as Escrituras nos ensinam. E nós começamos a interpretar Mateus 24, 25, que é um dos textos mais polêmicos. E hoje é o grande dia. Por quê? Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca da parábola das 10 virgens, no sentido literal, dentro da visão a qual o texto pertence. E você vai descobrir algumas verdades que são importantíssimas sobre esse texto. Mas antes, nós vamos recapitular a aula passada. Mas antes de entrar na aula passada, eu quero aqui mandar um abraço para todos os nossos amigos que têm acompanhado aí o Teologando Entre Amigos. Nós estivemos acompanhando, passamos aí de 1000 visualizações, né, Jean? Então, por isso eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando. Que queira ou não, as visualizações incentivam nós a continuarmos fazendo esse trabalho. Nós temos ouvido muitas palavras boas, de incentivos, e nós ficamos felizes por isso. E também quero mandar um abraço para todos os nossos amigos ali do curso do SECOM, que é um curso que eu e Jean nós fazemos ali toda sexta-feira. O pastor Alinor, que é o nosso amigo, nós estamos ali, já é o segundo curso, já não sei se qual, segundo curso também. O ano passado já fez o curso de oficina de pregação, fiz hermenêutica e agora estou fazendo junto com o Jean cultura bíblica. Muito bom. Quem é de Joinville tem esse privilégio, de estar fazendo esses cursos bíblicos, E ainda mais que nós temos grandes professores, como o caso do pastor Alinor, pastor Vilmar Meyer. Temos ali também o Fabrício, que entende muito de cultura judaica, entre outros tantos professores que Joinville dispõe, desses professores que têm compartilhado conosco o seu conhecimento. Então deixa um abraço para todos os nossos amigos, alunos ali do SECOM, tá certo? E também a todos aqueles amigos nossos que por onde nós temos passado têm sempre deixado um abraço, tá certo? Um abraço para minha família, meu cunhado Gilmar, que sempre está nos acompanhando, meu cunhado Fabinho, as minhas irmãs, Cristiane e Andréia, meu pai e minha mãe, aqui a minha esposa que está sempre ligada, que se eu não mandar um abraço para ela, um beijinho também dá problema, Jean? Tu mandou já para Ana? Então vamos lá. Jean, é o seguinte, vamos lá então para a aula. Marcos está a posto? Está no lugarzinho certinho. O Marcos é a nossa voz aqui, que abrilhanta, o Teologando Entre Amigos. Mas sem mais delongas, nós estudamos a aula passada, já está recordando o capítulo 24. Eu vou tirar o relógio, que o relógio vai ficar fazendo barulho. Na aula passada, nós recordamos um pouco nós estudamos, na verdade, Mateus 24, interpretando os dias de Noé. Só que na interpretação dos dias de Noé, nós falamos um pouquinho sobre a separação, o que está sendo levado. Nós já entendemos que não está indo para o céu. Está indo para onde, Jean? Está indo para a morte. Está indo para a morte. E lembrando também, Jean, ali o versículo 43 de Mateus 24, diz assim, mas considerai, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aqui eu quero, primeiramente, antes de nós entrarmos na parábola das virgens, só dar um toquezinho aqui, porque nós ouvimos muito falar que Jesus virá como um ladrão, não é verdade? Que Jesus vem como um ladrão para roubar, e levar o que tem de mais precioso na face da terra. Na verdade, o texto, o qual esse texto está mencionando, não tem nada a ver com esse conceito.
Paulo ele vai escrever a sua carta aos Tessalonicenses. Até nós vamos fazer questão de ler aqui, Tessalonicenses capítulo 5. Olha o que Paulo vai dizer. 5, versículo 3 e 4 diz assim, ó. Pois que quando disserem a paz... não, vamos ler direto o 4, né? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. O que Paulo está dizendo? Que o dia do Senhor, ele virá como um ladrão. Não é Jesus que vem como um ladrão, mas é o dia dele. Observa que Jesus ele veio para dar vida ao mundo, né? O texto da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, as pessoas, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então Jesus veio para dar vida. O ladrão vem para dar morte. Então aqui é assassinato mesmo, né? Porque o texto está dizendo, ó, ele virá como um ladrão, o dia do Senhor vem. Por que o dia do Senhor vem como um ladrão? Porque dentro do contexto qual nós lemos, as pessoas estão sendo levadas para a morte. Então o ladrão aqui não é Jesus, é o dia dele que vem como ladrão já. E ele não está levando o que tem de precioso, é o inverso. Ele está levando aquilo que não é precioso e está levando para a morte. Então eu não posso dizer que Jesus virá como um ladrão. Há alguns textos na Bíblia que eu até posso mencionar, no caso de Apocalipse 16, Apocalipse 3. Vamos ler o que diz em Apocalipse 16. Diz assim, ó. Vamos ver aqui. Acho que é 16 e 16. 16 e 15. Diz assim, ó. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu. O que está dizendo? Porque quando Jesus voltar, ele vir para Israel, porque aqui nesse contexto de Apocalipse 16 está falando da volta de Jesus para Israel. O dia dele vem como ladrão. E esse ladrão está trazendo morte, o dia dele, não é Jesus. Está trazendo morte para aqueles que não for pego em vigilância. Porque esses nós vamos aprender que não estão sendo levados para o céu. E nós vamos aprender para onde que eles estão indo, de que forma eles estão indo também. Então, em síntese, para nós concluirmos aqui essa parte, é só para destacar que Jesus não vem como ladrão. Mas quem que vem como ladrão, Jean? O dia? O dia. Qual o dia? É o dia que ele virá para trazer o juízo. Ele está vindo no final da tribulação. Ele disse que era para o povo de Israel ficar perseverante, não lembra? Que ele foi falando, eles perguntam qual sinal haveria da sua vinda, e Jesus descreve o sinal e tal. E ele está dizendo, porque quando o dia chegar, por isso que ele diz, será como nos dias de Noé, esse dia é dia de juízo. E esse juízo, esse dia vem como um ladrão. Ou seja, vem matando, o contexto, se o pai de família soubesse, vem matando aqueles que não estavam em vigilância. Então é o dia do Senhor, que é o dia da tribulação, é o dia que o Senhor vai concluir aquela fase, aquele ciclo, lembra daquele ciclo? Que não é o fim do mundo, mas é o fim de um tempo, de uma era, de um propósito. Então mais ou menos isso para você entender e não ficar aquela coisa que Jesus está vindo como ladrão. Primeiro, Jesus está vindo buscar o quê? Aquilo que é dele. Para a igreja, ele deixou o Espírito Santo como um penhor. Ele comprou. Ele não comprou? Com sangue precioso a igreja. Então ele comprou e ele disse assim, vou preparar o lugar, aquele texto tão... não vamos nem entrar nesse contexto, né, aquele texto de João 14, né, que Jesus diz, eu vou para o Pai, vou preparar o lugar, porque se não fosse assim. Então aquele texto é bem... parece que há uma palavra ali que não encaixa direito, mas não vamos nem entrar nesse contexto. Então Jesus ele compra com sangue, ele ainda diz, deixa o Espírito Santo como penhor. A igreja pertence a Jesus, então Jesus não é ladrão, ele não vai vir buscar ninguém no arrebatamento como um roubo, não, nós somos propriedades peculiar, particular de Jesus. E nesse contexto, que é um contexto judaico, também da mesma forma, não é Jesus, mas o dia dele como um ladrão. E um outro assunto que eu quero, só antes de nós entrar na parábola da noiva, que não deu tempo das 10 virgens, que não deu tempo de nós falarmos na aula passada, Jean, é que eu disse que o versículo 51,
que diz assim, ó, que eles estão sendo levados, né? 51, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Essas pessoas que estão sendo levadas, eles estão sendo levados para onde? Para um lugar de sofrimento. Para um lugar de sofrimento. Que lugar é esse, Jean? Que nós não falamos na aula passada. Que eu disse assim, aí tem um porém, que diferente do dilúvio, o dilúvio ele veio, então as pessoas foram sepultadas, né? Sim. Certo? E quem morreu sem salvação, vamos trazer naquele contexto do Antigo Testamento, que nós tínhamos o lugar de salvação e o lugar de condenação, e aqui tinha um abismo, né, que separava, né? Então vamos colocar aqui que aqui é o paraíso, ou seio de Abraão, né? E aqui é o lugar de tormento, certo? Certo. Então aquelas pessoas que morreram, então provavelmente, segundo as Escrituras, elas vieram para esse lugar aqui, sim, correto? Beleza, então a alma delas, porque aqui não está o corpo, né? O corpo foi sepultado, mas a alma está aqui. Beleza. E essas pessoas desse texto aqui, Jean, que está dizendo assim, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aonde que essa turma está indo, Jean? Será que é para esse lugar aqui? Pois é. Aí tem um porém aí. Que o texto qual está mencionando aqui no versículo 51, ele está dizendo para nós uma apresentação de um lugar um tanto diferente. Que ele está dizendo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então esse lugar parece que é um lugar meio diferente na Bíblia. Mas vamos voltar um pouquinho. Enquanto eu procuro, pode falar, Jean. Pastor, bastante gente entrando. Mas, senhor, meus irmãos, obrigado por estar acompanhando o Teologando Entre Amigos. Já deixo um abraço aqui também para toda a minha família, para minha esposa, que está acompanhando. Todos os irmãos que estão acompanhando aula por aula. O Anderson Moreno, pastor, participou das 2 aulas com perguntas. Certo. Já mandou um cheguei ali. Já deu um cheguei. Ednete Miller, dizendo Deus te use cada vez mais, irmão Everton. Josué Buck, o Gilmar Aparecido de Oliveira. Bastante gente entrando, eu estou acompanhando pelo monitor ali, bastante gente, meu celular não está mostrando quem está entrando, mas as pessoas que estão comentando, a gente está acompanhando os comentários aqui. E você que vai entrando, vai dando uma saudação e a gente vai sabendo que você está entrando aqui, e assim que o pastor nos der a oportunidade, tanto para uma pergunta sua, quanto para a sua mensagem, a gente vai estar transmitindo. Então é o seguinte, então essas pessoas do texto de Mateus, elas não estão indo para esse lugar aqui. Por que que não? Sim. Porque a Bíblia está apontando um lugar onde há ranger e há o que mais? Pranto, né? Onde há pranto, vou colocar aqui pranto primeiro, né? Tem que ser. Então, primeiro pranto e ranger de dente. Lugar de aflição. Está falando um lugar de aflição. Mas eu tenho que entender, será que esse lugar aqui é esse lugar que eles estão sendo levados? Porque Jesus está falando assim, ó, no contexto, antes de nós entrarmos na parábola Sim. das virgens, ele está dizendo que a turma que for pego desapercebido dentro da cultura judaica, que o assunto é judeu. Sim. Então Jesus está falando para o judeu, que não for pego vigilante, eles serão levados no lugar. E a palavra aqui, o versículo 51, no original, que está dizendo assim, separá-lo-á, quer dizer cortado ao meio. A palavra literal no hebraico, ou no grego, melhor dizendo, é que ele será cortado ao meio. E vai para um lugar que há pranto e ranger de dente, cortado ao meio mesmo, em 2 partes, esse pessoal aqui. Sim. E eles estão indo para um lugar que a Bíblia descreve como pranto e ranger de dente. Esse lugar aqui é o destino final do homem, que nós conhecemos como Lago de Fogo. Que esse Lago de Fogo, então olha só o que Jesus está dizendo para nós ali. Que quando ele vier naquele dia, esses judeus que o texto está descrevendo, que não estiverem vigilantes, eles não estão indo para o lugar, a morada dos mortos, onde eles vão se comparecer no juízo e eles receberão a sentença. Eles estão indo diretamente para o Lago de Fogo. Mas calma aí que eu sei que tu já deve estar perguntando, mas quem vai inaugurar o Lago de Fogo não é o anticristo e o falso profeta?
Calma aí que nós vamos chegar lá. Então observa como que eu vou descobrir que esse lugar que Jesus está falando que há pranto e ranger de dente é verdadeiramente o lago de fogo. Porque se eu voltar um pouquinho, lá em Mateus capítulo 13, versículo 42 e 43, vai me lançar luz para o meu entendimento que esse lugar, ele é um lugar que ele está depois do juízo. Olha o que diz o texto. Mandará, versículo 41 de Mateus 13. É Mateus 13? Isso mesmo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Essa parábola está falando da colheita, né? Quando o Filho do Homem vier, ele está falando sobre uma colheita. E todas as designações como lugar de pranto e ranger de dente, ele se refere ao lago de fogo. Então observa que esse pessoal está sendo lançado dentro do lago de fogo. Porém, vivos. Que isso, pastor? Tu acredita que é vivo? Sofrimento, né? Eu não sei, porque de todo jeito está no lago de fogo mesmo, não sei se é dor a mais ou menos. Como que eu sei, Jean, que é vivo? Eu peguei aqui um canetão que eu acho que vai me incomodar. Como que eu sei, Jean, que eles estão sendo lançados vivos? Como que eu sei? Eles estão aqui, quando Jesus chegar, eles estão vivos ali esperando Jesus. Estão vivos. Estão vivos. Mas, então, observa, então o que Jesus poderia matá-los, né? E eles, então, a alma ir para o lugar de sepultura e o corpo ir para o pó. Mas o texto está dizendo que eles vão ser... o texto no original está dizendo que vão ser cortados ao meio e lançados num lugar que há pranto e ranger de dentes. Só que nós temos que entender que esse tempo é quando Jesus está voltando. Sim. E nós estamos falando de um período de quanto tempo, Jean? De 7 anos, não é verdade? Esse pincel já não funciona mais. Nós estamos falando de um período de 7 anos. Isso. Então, nesses 7 anos, estamos falando desse período aqui, ó, o final. Quando Jesus está voltando. É nesse tempo. E observa, só para nós entrarmos na parábola das virgens, que em Apocalipse, capítulo de número... Deixa eu ver aqui para nós. Apocalipse, capítulo de número 19 e 20 diz assim, ó. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Tem uma pergunta, professor. Olha só, então aqui ó, eu tenho o falso profeta. Sim. Vamos dizer que o anticristo, certo? Eu tenho o falso profeta. E eu tenho quem aqui? Esses que os quais o texto está dizendo que foram cortados ao meio e lançados num lugar que é ranger de dentes. Então eu tenho aqui todos os não vigilantes, dos quais Jesus está proferindo a profecia. Então vou colocar aqui, ó, os injustos estão indo para o mesmo lugar e a Bíblia diz que vivos. Então esse é o contexto, que é importante só para você entender, que ali não está falando sobre a morada dos mortos, está falando de um lugar terrível, o lugar eterno, é o último sofrimento, que é pranto e ranger de dentes. Vai lá. Tem uma pergunta, pastor. Chegando, acompanhando agora já a aula também a Deise Pereira, que está saudando, a Gislaine, a Paula Souza, a Vanessa Dantas, o Rogério Paulino, e o Anderson Moreno faz um questionamento, pastor. Ele diz assim, ó, o que ele entende, o Anderson Moreno entende, é que o Lago de Fogo será inaugurado no grande julgamento do trono branco. Esse é o entendimento dele. Ele quer que o pastor tire essa dúvida para ele agora. Vamos lá. Esse aí mesmo, irmãos, enquanto o pastor procura, se você tiver dúvida, não vá dormir sem tirar elas. O pastor está aqui, enquanto ele vai fazendo a aula, você vai passando as perguntas aqui, assim que der um tempinho a gente já vai passando e ele vai esclarecendo. É que na verdade eu acho que ele fez a pergunta antes de eu falar acerca do Apocalipse capítulo 19, né? Então assim, ó, só para nós encerrar, que é bem simples, não precisa nem ter muita... Ó,
nós temos o Lago de Fogo, certo? Certo. Esse também não está dando mais. Se alguém quiser patrocinar Canetão, nós estamos à disposição. Então eu não tenho o lago aqui, Lago de Fogo. O que está dizendo o Apocalipse 19 e 20? Ó, Apocalipse 19 e 20 está dizendo que quando Jesus voltar, ele vai lançar duas pessoas aqui dentro. Vamos botar dois aqui. Quem são eles? Olha, o texto diz, ó. E a besta foi presa e com ela o falso profeta. Então já está dizendo, ó. Eu tenho a besta. Sim. Que quem é essa besta? E eu tenho o falso profeta. Então, Moreno, Jesus está agora inaugurar o Lago de Fogo. Pronto. Eles inauguraram. Beleza. Aí, quando eles inaugurarem, nós temos o texto ali. Porque esse texto aqui que nós estamos fazendo menção é o mesmo texto de Ezequiel, que vai falar sobre o julgamento de Israel, que vai levar eles para o deserto e vai passar a vara e as ovelhas vão ter que passar por baixo da vara de Deus, e aqueles que forem achados indignos não entrarão na terra. E eles estão indo para onde? É a mesma parábola, eles estão vindo para cá também. Porém, Apocalipse diz assim, ó: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as ervas e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quem são esses? Eu tenho que entender que nesse contexto da descida de Jesus, eu tenho uma batalha aqui, onde os gentios daquele período, eles estarão guerreando contra Israel. E quando eu estou estudando Mateus 24 e 25, eu tenho que entender, olha só, que em Mateus capítulo 25, do versículo, vamos voltar para Mateus aqui, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo de número 30, 1 ao 30, Jesus está tratando com que povo, Jean? Com o povo judeu? Com o povo judeu aqui, ele está tratando com o judeu. Sim. Isso que eu tenho que entender. Quando eu venho para o 31 ao 46, ele está tratando com que povo agora, Jean? Com que povo? Com os gentios? Deixa eu ver a 46, né? Se aqui eu tenho judeu, aqui ele vai estar tratando com quem? Existe mais um outro povo, além de judeu e gentil? A igreja? Igreja, Jean? Já está desconectado, mas ele vai conectar ainda. Quantos povos eu tenho? Os judeus, os gentios. Certo. Então vamos lá, vamos voltar agora, vamos descobrir primeiro para nós entender. Sim. Quantos povos eu tenho na Bíblia? Vamos lá. Quantos? Judeus. Tem judeu. Quem mais? Os gentios. Tem gentil, é isso? Só? Tem mais alguém? Não? Não. Não tem igreja? Tem a igreja, né? Isso. Então eu tenho três, não tem? Sim. No Antigo Testamento, certo? Eu tinha esses dois. Sim. Separados. Tanto judeu como gentil eram dois povos que andavam paralelamente, mas não estavam unidos. Então tinha judeu e gentil. A igreja é a junção. A igreja é igual judeu mais o quê? Os gentios. Ambos confessam a Cristo, né? Então, isso é a igreja. Sim. Por que a igreja tem que sair da terra? Porque aquelas profecias são para o povo judeu. Porque as profecias do tempo do fim são profecias para, vou botar aqui, Israel. E a igreja tem distinção entre judeu e gentil? Não tem. Então a igreja tem que sair para que possa ter essa distinção aqui, ó, entre judeu e gentil. É aquela pausa no tempo que o Senhor passou. É aquela pausa. Então o Apocalipse está tratando de dois povos diferentes. Sim. Judeu e gentil. Porque a igreja é a somatória dos dois. Sim. Não há diferença. Gálatas vai dizer isso. Deixa eu ver se eu anotei o texto aqui. Gálatas 3 e 28. Olha o que diz aí, ó. Gálatas 3 e 28. Nisto
não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então, na igreja não tem distinção. A igreja tem que sair para voltar a ter distinção. Porque a parábola Jesus está tratando com Israel e depois ele vai tratar com o gentil. Apocalipse, nós temos a igreja. No capítulo 1 tem a visão de Cristo, capítulo 2 e 3 eu tenho a visão de quem? Da igreja. Quando chegar no capítulo 4, 5, eu tenho a visão do céu, né? Da sala do trono. Quando chegar no capítulo 6, acabou, a igreja já não faz parte mais. Capítulo 6 ao 21, eu tenho o que aqui? Eu tenho de novo dois povos, judeu e gentios. Então eu tenho que separar. Por isso que há dificuldade para entender a parábola das 10 virgens. Porque misturam tudo com judeu e gentil. Tem que saber que o tempo, Jesus está tratando em tempo separado, um com o outro. O texto qual nós estamos lendo, a igreja estará na terra? Não. Mateus 25? Não, a igreja já foi arrebatada. Então, logo, se a igreja já foi arrebatada, então o que eu vou estudar agora, a igreja não faz parte. Porque Deus vai tratar esse período com quem já? Com o povo judeu e com os gentios. Fechou. Beleza, olha que facilidade para estudar agora. Vamos lá, tem alguma coisa aí já? Posso entrar na parábola? O Anderson Moreno também só perguntou como que ele define se esse lago de fogo é uma cidade ou um lugar só de fogo. Uma cidade? Se é uma cidade ou um lugar só de fogo. Ô Moreno, tem coisa que é demais, né? Imagina um lago, é uma linguagem figurada, né? Deus já usa uma linguagem para que nós venhamos conhecer. Tu conhece um lago? Conhece? Sim. Então um lago, pensa, tem um lago, na verdade o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, tem um lago, Mar da Galileia. Vamos dizer, um lago que tu conhece perto da tua casa. Um mar de fogo. Está dizendo que é um lago de fogo. Pronto. Então, ou seja, em vez de ser água, ele tem o quê? Fogo. Fogo. Pronto. No lago tem vida? Tem. E nesse lago de fogo terá vida? Em partes sim, em partes não. Não vida do jeito que a gente não vida, porque nós sabemos que quem tem vida é quem está em Cristo. Mas a ressurreição ali é dos mortos, porque é morte espiritual. Então é um lago de fogo com mortos espirituais, porém são almas que estão vivas, mas desprovidos da vida que emana de Deus. Então é um lago mesmo com fogo. Vamos lá. Eu acredito que ficou fácil. Jean, vamos lá. Então vamos entrar na parábola das 10 virgens. Lembrando o seguinte, para mim entrar na parábola das 10 virgens, eu estou discorrendo acerca da segunda pergunta que os discípulos fizeram e que Jesus vai responder. Qual foi a pergunta, Jean? Vamos ver se tu está... Vamos lá, pastor. Quando acontecerão essas coisas, qual o sinal da tua vinda e o sinal do fim do mundo? E qual que ele respondeu primeiro? Ele respondeu primeiro a terceira pergunta. Beleza. A segunda pergunta ele vai responder com a segunda resposta. Então, ele agora, nós não lembra que nós estávamos tratando acerca da segunda, que começou lá, o versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem? Sim. Beleza? Então, ou seja, no versículo 30, nós estamos aqui na resposta de Jesus sobre a segunda pergunta. Beleza? Nós não podemos perder esse raciocínio. Qual o sinal da sua vinda? Então ele diz, aparecerá no céu e tal, e ele está falando sobre o sinal da vinda. Quando chegar no versículo 36, ele diz assim, ó, porém o que? Ele está falando sobre a sua vinda, né? E o Filho do Homem vindo. Mas ele está dizendo, porém, o que ele vai dizer? Daquele dia e hora. Então nós sabemos que agora ele vai falar sobre dia e hora. Porém, ele vai dizer assim, ó, ele não está falando sobre a vinda, então ele está respondendo a segunda pergunta ainda. Só que agora ele vai acrescentar, porém, ó, você verá o sinal e o Filho do Homem vindo, mas ele vai dizer assim, porém, não, o dia exato e a hora exata vocês não sabem. Por isso que ele vai fazer comparação dos dias de Noé. Quando eu chego lá no então, olha lá, então, 25:1. Presta bem nesse então, que aparece, eu anotei aqui, eu acho que 11 vezes. 11 vezes em Mateus 24 e 25. Esse então, o que ele quer dizer? Lembra que eu falei?
que é um tempo determinado daquilo que já foi dito. Então, ou seja, tá, é a continuidade do raciocínio. Então aqui ele diz, porém, que o dia e a hora, tanto que ele vai falar sobre a vigilância, que tem que estar servindo, Sim. isso ele está falando para o judeu. E quem que tem que estar servindo aqui? Aí é que nós não temos tempo, né? Se nós fosse falar de quem está servindo, lembra daquele texto que muitos se pregavam, em culto ao ar livre, tive fome, não me desse de comer, tive sede, não me desse de beber, tive com frio e não me desse de cobertor. Eu já preguei isso em culto ao ar livre, mas esse texto está falando sobre um período judaico, que é o texto ali, que nós vamos entender que as nações, no capítulo 25, não estão dando respaldo para quem está servindo. E quem que é que está servindo já? São os que ficaram, né? Os gentios e os judeus que não foram arrebatados. Não, nós estamos dentro do texto judaico. Os judeus que não foram... Então olha para eles e diz que aqui é judeu, é judaísmo puro. Aqui. Não tem nada de gentil ainda na história, aqui é judeu. É os que ficaram servindo ali. Servindo. Então Jesus está tratando, ele não está falando para um povo judeu? Sim. Que sinal, não é o judeu que está perguntando, Sim, ele não está respondendo o judeu, então aqui tudo é judeu. Sim. Então esquece a igreja. Então o porém, ele está dizendo que o dia e a hora ninguém sabe, é uma iminência, por isso que ele vai falar do ladrão. E o ladrão aqui não é Jesus, o dia que vem para levar para o juízo. Beleza. E o então está dizendo o tempo oportuno para algo que foi dito. Esse então quer dizer o quê? Lembra que ele diz do sinal? Ele ainda está falando da vinda. Sim. E o texto está fazendo ligação com outro pensamento, né? No versículo 30. No capítulo 25, 1, nós estamos dentro do versículo 30. Sim. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então aqui nós estamos dentro do versículo 30. Sim. Por quê? Quando nós chegarmos lá no versículo 6 do capítulo 25, tem alguém dizendo, dando um grito aí, ó. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Ó, ele não está dizendo vindo, mas agora já chegou. Sim. E alguém disse, deu um grito, aí vem. Quem que gritou? Aqueles que ficaram ali. Aqueles que ficaram? Os que estão servindo. Quem gritou foi os profetas aqui, né? Que eles vinham anunciando esse dia. Ó, sim. Aí vem, eles já vinham anunciando isso. Só que, é claro, eu estou falando, dando uma volta por fora e depois você vai entender. Então ele diz assim, ó, então, agora vem uma conclusão. Esse já é, se eu não me engano, eu anotei aqui, é 1, 2, 3, 4, esse é o quinto então. Então esse então é a conclusão de algo que foi dito do dia de Noé. Então ele está dizendo, né, então, ele falou sobre o dia de Noé, sobre estar servindo, ó, tem que estar trabalhando quando ele vir. Agora vem o então, a conclusão dos dois discursos. Sim. Ele está dizendo assim, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Eita virgem, hein? Vamos lá então para nós entender. Jean, primeira pergunta. Eu vou perguntar para ti. É claro que tu já deve ter ouvido o pastor falar algumas vezes, né, Jean? Mas é bom só para ti compartilhar. Por que, Jean, essa ideia, ó, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando lâmpadas saíram ao encontro do esposo? Primeira coisa, Jean, esse versículo faz parte de que texto? Esse versículo faz parte já após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja. E dentro do capítulo 24 faz parte de qual? Faz parte da vinda de Jesus, já. Da vinda de Jesus. Dia e hora não foi dito, e aí veio um grito dizendo, aí vem o esposo. Os profetas anunciaram, isso. Chegou o esposo. Isso, chegou, beleza, aí vem. Então vinha um grito, os profetas já vieram anunciando o retorno ou a chegada do Messias, o qual que restauraria Israel. Sim. Então, ou seja, por que 10 virgens já? Não podia ser 8 virgens? Primeira pergunta que nós vamos ter que saber, por que 10? Não podia ser uma virgem? Uma virgem? Não podia? Não podia ser, quantas aí já? 25 virgens, não tem? 24 anciãos? Não podia ser 24 virgens também? Podia ou não? Podia. Podia, vamos colocar 24 aqui. A pergunta é, por que 10?
10 refere-se a porcentagem do povo que vai ficar vigilante ou não vigilante, não? Não. Entenda uma verdade assim, ó. Primeira coisa, para que tu nunca mais pregue sobre as 10 virgens, que elas que ela é a igreja. Nós vamos aprender que não tem nada com igreja aqui. Nunca teve, nunca terá. Na verdade, o arrebatamento já foi, né? O arrebatamento já foi. Aqui é o contexto judaico. Nós não entramos no contexto dos gentios ainda. Mas a questão, primeira coisa, antes de sair pregando 10 virgens, por que 10? O que eu acho interessante é que muitos dos que pregam sobre 10 virgens nem sabem de onde foi tirada essas 10. Como que eu vou sair pregando uma coisa e afirmando uma coisa, sendo que eu nem sei da onde que foi tirado esse número 10? Da onde, Jean? Então eu tenho que descobrir. Primeira coisa que eu tenho que descobrir, por que esse número, né? Por que o número? Por que esse número 10? Segunda coisa, por que a expressão virgens? Se eu descobrir essas duas coisas, vai começar a montar o quebra-cabeça, certo? Enquanto tu fala alguma coisa aí, Jean. Então tá. Vamos lá, entrou, já está acompanhando a aula o Lucas Cruz, está me dando um abraço, pastor. Também o João Paulo, a Valéria da Silva, o Danilo, a Cris Mendes, a Andréa Martins, todos eles parabenizando e agradecendo pela aula, todos eles mandando um recadinho. Você que está acompanhando também manda seu recadinho que a gente vai transmitindo assim que o pastor for dando uma parada. E também a gente precisa de mais perguntas. Se você tiver uma dúvida, faça as perguntas e o pastor vai respondendo. Marcos, quanto tempo nós temos, Marcos? Meia hora já. Meu Deus, irmão. Tá, então vamos lá para nós entender. Então assim, note na tua Bíblia aí em cima, desse número 10, a Bíblia tem que ser um pouco rabiscada, né, para que você anote as referências. Então quando alguém falar para ti assim, acerca da parábola das 10 virgens, então da onde que surgiu o número 10? Eu tenho que descobrir, a Bíblia tem que me dar um norte para mim, porque a Bíblia mesmo se responde. Eu não preciso ficar inventando coisa. Eu não preciso de simbologia, porque o número 10 representa algo. Não, tem nada disso. Tem uma explicação bíblica para isso. Olha só, vamos lá para Amós. Ô Marcos, tu pode ler Amós, pastor? Eu deixei acho que marcado aí para ti, Marcos. Isso aí. Lê que esse vozeirão aí de locutor. Lê Amós para mim. Lê para mim, Marcos, por gentileza, do 1 ao 3. Qual capítulo que é? 5 do 1 ao 3. Já está aí bem abertinho para ti. Presta atenção nessa leitura que você vai saber da onde é a ideia de 10. Da onde? Em Amós capítulo 5 diz assim: Ouvi esta palavra que levanto contra vós, com uma lamentação, ó casa de Israel. Para quem aí? Casa de Israel. Então vou botar aqui, pode ler aí. Isso. A Virgem de Israel caiu. Espera aí. Então a palavra é para quem? Para a casa de Israel, certo? Certo. Beleza. E o que ele vai se referir à casa de Israel? Continua para nós. A Virgem de Israel caiu. Espera aí. Então observa. Casa de Israel é igual o que aí? É igual... É isso que o texto está dizendo? Isso Que mesmo. casa de Israel já é igual virgem. O texto está dizendo, não é o pastor Everton e nem você que está dizendo, nem o Marcos, mas a Bíblia está dizendo que a casa de Israel é igual virgem. Continua. E não mais se levantará. Certo. Ele está dizendo assim, que a casa de Israel caiu e não mais se levantará. Agora ele vai explicar como que foi a queda. Lê o 3 para nós. O 3 diz assim: Pois assim diz o Senhor Deus, a cidade do qual saem 1000 conservará. Isso, pode ler. E Conservará quantos aí, Marcos? 100. Uhum. E aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. Então observa que ele está dizendo, ele fala num todo a casa de Israel, que é igual à virgem, e agora ele vai dizer que essa casa de Israel ele divide. Essa casa está dividida,
Primeiro ele vai colocar a visão geral e agora o Senhor vai colocar a visão específica. Sim. Então ele vai dividir, ele vai mostrar para nós o que é formada a casa de Israel, que ele compara como virgem. Ele está falando sobre, eu vou colocar aqui, ó, cidade A e cidade B. Ele está dizendo o seguinte, que, vamos ver lá, a cidade da qual saem 1000, então vamos colocar, cidade A sai 1000, certo? Sai 1000, conserva quanto? 100. Então vamos lá, de 1000, corta um zero, sobra 100, 10%. Né? que refere-se a 10%. Então quer dizer, da cidade A sai 1000. 1000 o quê? Ele compara a virgens, mas aqui é um contexto de guerra. Ele está dizendo que de uma cidade grande de Israel saiu 1000 homens, porém tiveram uma baixa de 90%. Ele diz o quê? Conservará 100. Então saiu 1000 para a guerra, voltou quantos, Jean? Só 100. Só 100. É isso que ele está dizendo. E lá ele diz assim, ó, é aquela da qual saem 100. Ó, agora outra. Cidade B, sai quantos homens, Jean? 100. 100. Vamos cortar um zero aqui, vai sobrar quantos? 10. 10. Isso que diz respeito a quanto? 10%. 10%. É a conta que o Senhor está dizendo. Que eu tenho cidades grandes mandando 1000 homens para a guerra. Desses 1000, porque o declínio de Israel levou Israel à baixa, à ruína. Então ele trata com 1000, de 1000 voltará 100, e nas pequenas de 100 sobrará 10. Então ele vai partir, Jesus, dessas últimas 10 aqui. Então quando ele vai lá para Mateus capítulo 25, ele está falando sobre quantas virgens? 10. 10. Ele está falando sobre cidade pequena. Por que cidade pequena? Agora você me pegou. Ele está falando sobre cidade pequena. Por quê? Nesse contexto que Jesus está dizendo, Sim. ele está falando sobre um declínio espiritual. É uma cidade pequena que a proporção do período de tribulação, nós estamos dentro de um período de tribulação, a proporção é pequena. Então ele vai partir deste raciocínio aqui, ó. Então aonde que está as 10? Então o número 10 foi tirado de onde, hein? Número 10 são... Amós, não foi? Então de Amós. Sim, Amós. Foi tirado de Amós. Então ele está dizendo assim, ó, que em Amós é um contexto de guerra. E o período de tribulação, não é um contexto de guerra? Período de tribulação, contexto... Eles estão lutando contra o inimigo, Jesus está mandando eles fugirem. Aí ele está dizendo o que assim, ó, na parábola das 10 virgens. Então lembra que, ó, então já sei que o número 10 está falando sobre o número da cidade, certo? Ele pegou a ideia, então é o número da cidade. Número do quê? De soldados, não é verdade? Virgem refere-se ao que, Jean? A casa de Israel. Virgem, casa de Israel. Só que eu tenho espaço para a igreja? Não. Então, ó, não precisava nem falar mais nada. Que aqui pronto, matamos a parábola das 10 virgens. A igreja está vendo. Aí o que eu tenho aqui espaço para a igreja? Se eu tenho número 10, está partindo de cidade pequena, que é um contexto que Israel vai viver, e eu tenho também a virgem que é referente igual à casa de Israel. Então, vamos lá. Pastor, o Rafael Alves, que está acompanhando a aula, ele tem uma dúvida, ele quer dizer assim, ó, em que a parábola tem a ver com os costumes dos casamentos judaicos? Em que a parábola tem a ver com os costumes no casamento judaico? Tem tudo a ver, porque a parábola ela foi montada em cima de um contexto de casamento judaico. Para que ficasse mais fácil para eles Lógico, a entenderem. facilidade da compreensão. Você vai ver que inúmeras vezes Jesus está falando sobre o casamento judaico. Sim. Só que agora nós vamos começar a entender aonde que nós entramos, aonde que a igreja entra nessa história. Por exemplo, ó, contexto de casamento.
Eu tenho virgens, Sim. que fala de contexto de casamento. Quem que é as virgens? As virgens é a casa de Israel. Isso, mas quem seria elas no contexto de casamento? Ah tá, a virgem são os convidados. Isso, mas num contexto mais ocidental, quem seriam essas virgens aí? São os parentes. A noiva, geralmente, quem que é a noiva, ela não tem as madrinhas Sim, da as noiva madrinhas, ali, isso. que prepara a Isso. noiva e tal? É nesse contexto, elas têm que ir de encontro com a Tem que ir de noiva, encontro com a entendeu? Então é nesse contexto. Elas são nada mais, nada menos que fazem parte de um contexto de É casamento. isso aí. Então é um casamento. Eu tenho o que mais de casamento aí já? Eu tenho um grito. Aí vem o esposo. Então eu tenho um esposo também. E depois, é claro, eu não tenho as bodas aí. E essa palavra esposo também ela é bem chave, né, pastor? É Tem esposo, aí depois esposo e noivo, no grego não tem muita tem diferença, diferença. até como bodas não diferencia casamento e festa. Então tem que cuidar muito, mas a nossa Bíblia fica bem fácil de entender. Então, respondendo ali, o contexto é de casamento mesmo. Porque Jesus usava verdadeiramente coisas mais fáceis para entendimento, né? Então, para que eles entendessem mesmo a palavra, ele vai usar o casamento que vai ficar bem... Que o casamento tinha o Fabrício, que é o nosso professor do SECOM, ele vai poder falar com mais propriedade do que nós. Eu vou falar só por fora. O casamento era em 3 etapas, né? Tinha a parte do contrato, né? Que era quando os pais acertavam, né? O casamento dos filhos. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar uma palavra contrato, né? Que os pais negociavam o casamento dos filhos. Tinha a parte da construção da casa, né? Que o esposo, o futuro esposo, ia construir a casa, e depois que ele construía, ele vinha buscar a noiva. Sim. Então nós estamos falando da terceira Já parte. terceira parte. Só que nesse contexto aqui, nós já estamos falando de uma festa, né? Que nós vamos observar isso aí. Vamos lá. Tem alguma pergunta, Jean? Pastor, não, mais alguns irmãos entrando, né? O presbítero Marcos Riola, de Ibirama, está dando uma saudação, perguntando se a gente faz curso de teologia à distância. O Mateus Lima, lá de Navegantes, Assembleia de Deus Auxiliar Mateus Lima também está dando uma saudação. E o Rafael Alves agora complementa a pergunta dele, dizendo assim, o azeite no qual faltam as roupas, tem algum simbolismo espiritual, pastor? Esse azeite tem algum simbolismo espiritual, ele quer saber? Dentro do contexto, não. Porque o contexto está falando sobre o que, Jean? Ele está dizendo assim, ó, aí vem o esposo, saiu de encontro, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram a prudente, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Então, no contexto literal, não. Não, então, é claro, nós vamos fazer o quê? Aplicabilidade. Então, nós vamos pegar azeite. Quem que é o azeite? O Espírito Santo. Certo? Só que dentro do contexto aqui, não. Eu não posso, porque nós estamos falando literal. Nós não estamos aplicando o texto. Não quer dizer que quando ele for aplicar, a diferença aqui que o pastor está passando, ponto a ponto, literalmente. Eu não estou entrando em aplicação de texto. Então nós só estamos mostrando a construção do raciocínio de Jesus para ensinar os discípulos quando seria a sua vinda. Então nada, nós estamos entrando em pormenores nenhum. Então só para nós entender aqui, ó, que é claro, vamos aplicar, né, que o azeite, enfim, mas nós não vamos aplicar nada disso. Nós só estamos falando sobre o contexto. Qual que é o contexto literal? O contexto literal é casamento. No casamento tinha a ver alguma coisa de azeite com o Espírito Santo? Não, não tem nada a ver. Então, primeira coisa, literalidade, é azeite mesmo, é lamparina mesmo, certo? Depois, é claro que tem a sua aplicação, porque sabemos que essas 5 aí são aqueles remanescentes de Israel que haverá aquele período, né, da grande avivamento espiritual de Israel. Só que no contexto aqui não vamos aplicar nada, tá certo? Vamos lá. Então, Jean, observa aí, ó. Vamos lá. Eu tenho 5, eu já sei que são 10, da onde que sai o número 10. Eu já sei que por que virgem, Casa de Israel. porque refere-se à casa de Israel. Então agora vai ficar tudo fácil. Então eu tenho dessas mulheres aí, eu vou botar aqui, ó. Vamos botar 5 aqui. Certo, Jean? Sim.
5. E vamos botar mais 5 para cá. Vamos botar o vestidinho aqui. São tudo noiva, né? É noiva, Jean? Não, essas aí são as virgens. Então nunca diz noiva, né? Eu vi já um camarada, ele pregou como noiva. Não Meu foi eu? Senhor do céu. Eles não estão lendo Bíblia, esses homens, para pregar? Que noiva? Onde que estão vendo a noiva? Aí nós vamos encontrar já. Pastor, tem um irmão de Nepomuceno, Minas Gerais, acompanhando a gente. Minas Gerais, um Luiz abraço Cardoso. para Minas Gerais. Qual estado temos aí? Assembleia de Deus, Amor e Paz. Amor e paz. Um abraço para os irmãos de Minas Gerais e os outros estados. São Paulo aí, São também. Paulo, enfim. Então vamos lá, Jean, para o texto? Ó, então observa assim, eu tenho as... Elas não estão todas iguais? Sim. Elas não estavam... Ó, o texto diz assim, ó... E então o reino do céu será semelhante às virgens que, tomando uma lâmpada, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e loucas, e outras 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então observa, ó, olha o que o texto está dizendo, a construção textual. Olha só, eu tenho 10 virgens, todas tomaram as lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Elas estão saindo, elas estão indo ao encontro, então estão se dirigindo ao encontro. Olha o que diz lá, 5 delas eram prudentes, 5 não, né? Está o versículo 2 e 3. Mas as prudentes, então no caminho, no percurso, na trajetória, 5 delas tinham, além do azeite que estava sendo consumido, ela tinha reserva, certo? E elas estão indo ao encontro de quem? Do esposo. Do esposo. Então observe, e tardando o esposo, por isso que Jesus disse, no contexto anterior, que o dia e a hora ninguém sabe. Então por isso que é o contexto. Ó, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então aqui estão todas iguais, tudo dormindo. A diferença é que, vamos colocar aqui as sábias, né? Vamos colocar aqui. E as tolas. Essas, porém, no trajeto, ela tem azeite em reserva. Sim. Lembra que quando Jesus disse assim, ó, fujam, porque se disseram, eis que estou ali ou aqui, não acreditem. Lembra que Jesus disse? Só que agora tem alguém dizendo assim, ó, mais à meia-noite eu ouvi uma voz dizendo, aí vem o esposo, sai ao encontro. Então agora chegou a hora. Chegou a hora, elas estão ouvindo a voz, então agora estão indo ao encontro. Aí diz lá assim, ó, então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as lâmpadas, e as loucas disseram ao prudente, dai-nos azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes respondendo, não seja caso que nos falte, ide vocês e comprai. E tendo elas ido, comprado, chegou o esposo. Eis que estavam preparadas, entraram com ele para bodas e fechou a porta. E aí que vem o detalhe. Vamos lá, para nós começar agora? Então, ou seja, eu tenho uma porta, não tem, Jean? Sim. Então vamos lá, botar uma maçaneta aqui. Que jeito que é uma maçaneta? É assim mesmo? Não. Vou botar só um risquinho assim, né? Então beleza, aqui eu tenho a porta. Sim. Só entrou pela porta quem? Quem estava vigilante, que estava a reserva, que tinha um azeite aí, que nós não vamos aplicar nada do azeite. E o texto diz assim, ó, que entrando elas, fechou a porta. Fechou a porta do quê? Das bodas. Das bodas ou da ceia das bodas? Ou melhor, explica para eles qual é a diferença de bodas e ceia das bodas. As bodas é o casamento mesmo, e a ceia das bodas é a festa, né? A festa do casamento. Então aqui se refere a bodas ou a ceia das bodas? Ceia das bodas. Ceia é o lugar de festa. É o lugar de festa. Por que tu afirma com tanta veemência, Jean? Porque Traz isso para eles lá, explica para porque eles. as bodas já aconteceu, né? Qual prova que tu tem? Qual prova textual que tu tem que a bodas aconteceu? Textual, pastor? Dentro desse texto. Tem alguma prova textual? Só lendo ali. Hã? Eu pergunto para você, há uma prova textual que o casamento já aconteceu? Se ele já é o esposo, é porque já foi feito o casamento. Até que ele seja esposo, ele é só noivo ainda. Outra coisa que nós vamos entender aqui, que elas são quem? Elas não são virgens? Sim. Elas não são noivas, não é verdade? Sim. Elas são o quê? É como amigas
do noivo, Sim. porque o grito vem aí, vem o esposo. Sim. E nós vamos entender uma verdade que é o seguinte, ó, que essa porta se fechou para essas, não podem entrar mais. Aí eu pergunto para você assim, ó, há algum texto na Bíblia que fala sobre um contexto em que Jesus vem para Israel, que ele retrata Israel como convidados para bodas? Por que que elas não são? Elas são a noiva? Não. Então elas são convidadas, não são? Se não é a noiva, tudo que não é a noiva é convidado. É isso, Marcos? Sim mesmo. É isso aí? Concorda? Então, ou seja, tem algum texto que fala sobre os judeus sendo convidados para o casamento? Vamos ver isso? Marcos, consegue ler para nós lá, Marcos? Aí já está respondendo também a pergunta da irmã Andréia Martins Oliveira, que ela está falando assim, então não é para a igreja. Não. É para a igreja. Irmãos, leem a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esquece igreja nesse contexto, no contexto literal. Só tem um texto, Jean, que abre um parênteses entre Mateus, Marcos, Lucas e João, que abre um parênteses para que nós podemos entender que a igreja faz parte dele. Sabe qual é? O senhor já falou, mas Se tu esqueceu, então, Jean, tu está demitido do teu Logando entre Amigos. Pois eu esqueci, pastor. Só um texto. Qual é o texto, pastor? Só uma, nota aí na tua Bíblia, a única referência que dá para mim entender que a igreja está no meio, que é João 14:1, que diz, não turbe o vosso coração, crê em Deus, também vim na casa do meu pai, muito morado, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar o lugar. E ele diz assim, ó, se eu for, eu vou preparar o lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós sejais também. Ele não está falando para o judeu, certo? Mas ele não está falando para o judeu que vem, voltarei e os levarei para mim mesmo. Jesus disse assim que eu os levarei depois da morte? Jesus disse que eu os levarei depois da inauguração da igreja? Não, então ele está dizendo no contexto presente. Então, num contexto presente, eu posso entender como a igreja, porque ele está dizendo, eu virei e os levarei para mim mesmo. Então ele está dizendo num contexto presente. Então é o único texto, mas Mateus, Marcos, Lucas e João não tem mais nenhum texto que se enquadra dentro de um contexto literal que eu posso dizer, isso aqui é para a igreja. Não, todos os contextos é para Israel. Por quê? A igreja foi inaugurada quando? Em Atos dos Apóstolos. Então, não precisa nem de muita coisa. Vamos lá, lá, gente? André está dizendo assim, elas são madrinhas de honra. Eles são convidados de honra. Porque nós vamos ver, Marcos, tem Bíblia aí, Marcos? Tem, pastor. Vamos ler um texto? Então, abre para mim Lucas, capítulo, acho que eu não sei se eu deixei separado para ti. Lucas, capítulo 12. Vamos ver esse texto. Lucas 12, o versículo 36. Você vai ver, Jean, que o judeu ele é apresentado nas escrituras como convidados do noivo. Ele nunca é apresentado na Bíblia como noiva. Eles só são convidados do noivo. Por isso que aqui, elas são convidadas, que representam o judeu, convidado para a ceia das bodas, que é a celebração de um casamento que já aconteceu. Então agora é um momento de festa. Vamos ver isso? Aconteceu o casamento e a festa está acontecendo. E a festa vai começar. Momento. E os convidados são eles. Quem lê para nós? Lê lá para nós, irmão. Marcos. Lucas 12, 36 diz assim: E sede vós semelhantes aos homens que esperam que o seu Senhor retorne das bodas, para que, quando ele vier a bater, eles possam abrir imediatamente. Olha só, anota esse texto aí, ó. Esse texto é muito importante. Não tem a parábola de virgens, e agora eu tenho um contexto aqui que ele vai falar sobre homens. Ó, ele tem acesas as vossas candeias. E ele está dizendo assim, Lucas, que vai usar uma outra palavra, né? Ele diz assim, ó, excede vós semelhante a homens que espera o seu Senhor, quando houver de voltar da onde? Do casamento. É o que ele está dizendo aqui, ó. Quando ele voltar do casamento. E diz lá assim, ó, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Olha o que o texto está dizendo. Que ele está vindo do casamento. E o interessante é o seguinte, que certa feita eles perguntaram para Jesus, Mateus capítulo 9,
Por que que os discípulos de João perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Perguntaram para Jesus. E olha o que Jesus vai falar, Jean, sobre o contexto de casamento. Olha o que diz em Mateus. Leia para nós, Marcos, Mateus capítulo 9, versículo 15. Isso, leia, vamos lá, Marcos. Enquanto o Marcos procura ali, meus irmãos, você que ainda não compartilhou a videoaula, se puder fazer a gentileza de estar compartilhando ou apertando no botão Watch Party, que convida as pessoas para estar assistindo simultaneamente, a gente fica bem agradecido. Achou, Marcos? Achei. Mateus 9 e Isso. 15. Isso. Mateus 9, 15 diz assim: E disse-lhes Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Olha aí, lê de novo, Marcos. E disse-lhes Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Ou seja, o que ele está dizendo aí? O que ele está dizendo aí, Jean? Explica para nós esse texto aí. Que naquele momento não seria necessário, porque seria necessário jejuar no momento que ele não tivesse mais. É isso? Mas o que é importante para nós no texto? É que eu não entendi a pergunta, o senhor estava acompanhando que o Rafael Alves fez a pergunta. Eu sei que tu tá. Mas o que é importante para nós extrairmos desse texto aí? Dentro do contexto que nós estamos falando. Olha só. Jesus está falando sobre festa de casamento. Sim. De novo. Olha só o que ele vai dizer. Ó. Depois eu vou mostrar para ti um outro texto. Podem porventura andar triste os convidados, né? Sim. Os filhos das bodas, que é os convidados para o casamento, enquanto o esposo está com eles. Peraí, Jesus está dizendo que o judeu é convidado para o casamento. Reafirmando mais uma vez que o judeu é convidado. Então, ou seja, o judeu ele não faz parte desse contexto. Sim. Então, se ele é convidado, esse contexto de Mateus aqui está falando sobre os convidados. Deixa eu anotar aqui de azul. Você está pegando isso, não? Esse contexto aqui está falando o quê? Imagina se tu recebeu um convite de casamento. Esse contexto aqui é um convite. Por quê? Aqui só tem convidado. Aí eu vou encontrar João Batista, dar uma declaração que é para quebrar com tudo e tu nunca mais colocar a igreja onde a igreja não está. Vamos ler o João, olha o que João vai dizer. Marcos, lê para mim João capítulo 3. 3, vamos ler lá assim, ó, o versículo 27 ao 29. João 3, 27 ao 29? Isso, anota aí na tua Bíblia esse texto, vamos lá. João 3, 27 diz assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Peraí, vamos só colocar aqui para nós não perder o raciocínio. Ele está dizendo que ele não é quem? Cristo. Então ele está dizendo que ele é quem? Um enviado, né? Enviado. Ó, ele está dizendo, eu não sou Cristo, eu sou um enviado. Beleza, continue aí para nós. O 28 diz assim: vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado dele. O 29 diz assim: aquele que tem a noiva é o noivo. Ó, peraí. Então aqui, ó. Quem tem a noiva, Jean? Noivo. Então João está dizendo assim, eu sou enviado dele, certo? Então João, vou botar aqui, João ele é o quê? Ele é judeu? É judeu. Então vamos colocar João como representante de Israel. Sim. Ele está dizendo assim, ó, eu sou enviado dele. Aí ele vai dizer assim, ó, aquele... Ó, contexto de casamento de novo. Aquele que tem a noiva é quem? O noivo. É quem? O noivo. O noivo. Ó, então ele está dizendo, ó, João está do lado de cá, ele está dizendo, aquele que tem a noiva é o esposo. Continua.
O 29 diz assim, vou repetir aqui. Aquele Isso. que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Ó, segura aqui para mim, ó. João está dizendo o que ele é do noivo. Amigo. Ele está dizendo assim, ó, quem tem a noiva, quem que é que tem a noiva? Noivo. O noivo. Ele está dizendo assim, ó, olha o que João está explicando para nós. Que a noiva pertence ao noivo. Mas João, ele diz que ele é o que do noivo? Amigo. Ele está dizendo assim, ó, eu sou amigo do noivo. E você já viu alguém não convidar amigo para o casamento? Ele está dizendo assim, ó, eu sou, lê de novo, Marcos. Mas o amigo do noivo que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Segura aqui para mim, agora aqui só para nós, só para ti aí na tua casa, você parar esse negócio de ser crente mimado, crente chorão, porque alguém não deu Pai do Senhor para você, tu ficou triste, porque não me deram a oportunidade para cantar, porque eu queria trazer uma palavra, estava com o dedo na Bíblia, aquele dia o pastor olhou para mim, mas ele deu a oportunidade para outro, eu não vou mais congregar, não vou ficar crente, vou ficar dentro de casa e ficar assistindo vídeo no YouTube e não participar da igreja. João está dizendo assim para nós, olha lá, que ele sendo amigo do noivo, ele se alegra, Jean, ele fica alegre, ele está dizendo assim, eu fico feliz, só de fazer o quê? Ouvir a voz do Só de ouvir a voz. É isso, Jean? É isso. Com Z mesmo, já deu branco na minha cabeça. Quer dizer, Meu Deus, só de ouvir a voz ele fica alegre. Só Jesus de... vai dizer lá no outro texto também, né? Pode não ficar alegre, Lógico. convidado. Convidado, ele está dizendo assim, que João está dizendo assim, só de ouvir a voz eu já fico alegre. Agora, tu imagina ser a noiva dele. Tu imagina uma coisa dessa. Não dá para ficar crente, Marcos? Dá para desistir? João está dizendo assim, ó, eu só de ouvir a voz dele eu já fico alegre. Imagina, está falando assim, ó, aquele que tem esposo é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste, por que ele assiste? Ele não entra na intimidade. Agora a noiva vem na intimidade do noivo. E ele está dizendo assim, ó, eu não faço parte da intimidade, o que me sobra, que é ouvir a voz dele, eu já fico feliz, alegre e muito contente. Privilégio que nós temos. Meu Deus, irmão. Pastor, o Rafael Alves faz uma colocação aqui, eu acho que seria interessante. Sendo que a igreja não é citada, então essa parábola ela pode ser usada para justificar a teoria pré-tribulacionista? Não. Só por não ser citada a igreja, ele está dizendo que Não. se justifica. Pode, dentro de um contexto, Né? vai. É claro que dentro de um texto, porque assim, ó, como que eu vou provar para alguém que esse contexto, a primeira coisa que se tu falar para alguém assim, ó, esse é um texto, é prova de que a igreja não passará pela tribulação. Se for alguém que entende Bíblia, ele vai dizer assim, não, tu está errado. É porque na construção textual não tem conversa de igreja. Sim. Então ele não vai dizer, porque assim, ó, as perguntas foram, quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então o enredo textual, ele parte desse pressuposto. Então eu não posso pegar esse texto para comprovar que a igreja, esse texto que é base, que a igreja não estará no período de tribulação, porque não faz parte desse enredo. Mas é claro que eu tenho outros tantos textos para explicar. Se você quiser falar esse argumento para uma pessoa mais leiga de Bíblia, ele vai engolir muito fácil a sua colocação. Mas se tu explicar para uma pessoa que ele já é mais biblicista, ele vai dizer assim, não, tu está equivocado, porque o contexto não tem nada a ver com a questão que tu está abordando, afirmando que esse texto é base para afirmar que a igreja não passará pela tribulação. Certo, Jean? Certo, pastor. Vamos lá. Vamos partir. Então, Marcos, que horas são já, Marcos? Quanto tempo? 11h07, deu mais ou menos uma hora de vídeo. Quase uma hora? Uma hora. Meu Deus, irmão, nós temos que terminar então. Vamos ver o que dá para falar mais, Jean. Tem muita coisa, mas não dá para falar tudo. Mas o que é importante... Então vamos lá. Deixa eu só... Agora vamos partir. Então, Jean, beleza? Beleza. As 5 que tinha em reserva estão indo de encontro com o esposo, mas o esposo tardou. Todas dormiram. Essas aqui não tinha reserva, saíram para comprar. Então aí que é um cuidado.
Se eu falar como foi aplicado que o Espírito Santo é o azeite, eu posso comprar o Espírito Santo? É claro que aí entra em choque. Se elas saíram para comprar, quer dizer, dá para entender que o azeite qual elas estavam usando pode se comprar com dinheiro. Tu está entendendo? Sim. Então eu tenho que tomar um cuidado, mas numa aplicação espiritual, como os hinos, né? Que tem a licença poética, né? Para você falar alguma coisa, então também... Cuidar só com a aplicação para justamente não transmitir para aquelas pessoas que têm um pouco menos de conhecimento, né, pastor? Sim. Essa própria ideia, né? Sim. Então observa, Jean, a pergunta da nossa lição que nós colocamos é: onde está a noiva na parábola das 10 virgens, Jean? Então observa, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho uma porta, Sim. certo? Eu vou tentar dizer uma porta aqui em 3D. Aqui, é isso, Marcos? Tu não dá risada da minha porta, né, Marcos? Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Então vamos colocar aqui que esse ambiente aqui é um ambiente de casamento. A porta, certo? Olha aí, Marcos, tá vendo? Então vamos lá. Isso aqui eu tenho um contexto aqui. Aqui tem uma porta, certo? Certo, Jean? Certo, pastor. Então vamos lá. Eu tenho 5 mulheres. Cinco mulheres que o que, Jean? Que tiveram reserva de azeite. Isso. E 5 ficaram batendo na porta. Cara, botando na porta. Certo? Essas 5 que ficaram batendo a porta aqui, elas não puderam entrar para quê? Para onde? Para a ceia das bodas. Para a ceia das bodas. Então, se a ceia das bodas, eu tenho aqui, quem que está do lado de dentro da ceia? A noiva, né? Eu tenho a noiva, O esposo eu tenho o esposo, quem mais? e os convidados. E eu tenho as 5 que representam, né, os convidados aqui, num contexto judaico, né, Jean? Sim, sim. Então, beleza. Então, assim, eu tenho 5 pelo lado de fora, eu tenho 5 pelo lado de dentro com a noiva e o esposo. Correto, porque elas bateram a porta, fechou a porta. E depois chegaram também as outras 5, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque vocês não sabem o dia e a hora de novo. É a iminência do tempo. Então tem que estar em vigilância. Então essas 5 vão para onde? Agora, Elas não puderam entrar. E entrar para quê? para a ceia das bodas. Ceia das bodas. E essas bodas inauguram o quê? Tu lembra? Período milenar? Então aqui, ó, aqui dentro eu tenho um período que será o período milenar. Isso. É inauguração. Lembra que o versículo 25 lá está dizendo assim, ó: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, olha só, agora eu tenho um reino. Então elas não podem entrar para esse reino. Quem que já está nesse reino? A noiva, o noivo e os E convidados. os convidados. E esses aqui são convidados que não podem entrar. Por que eles não podem entrar, Jean? Tu lembra? Deixa eu ver se tem um texto que veio à minha mente agora. Mateus, se eu não me engano, 22. Vamos lá, Jean, vamos ver lá. Ó, por que não pode entrar, Jean? Lê para mim, Marcos, por gentileza aí. A parábola das bodas, em Mateus 22, do versículo 2 em diante, né? Mas nós vamos ler, ó, olha só que interessante, ó. Vamos falar sobre a parábola, né? Sim. Essas não vão poder entrar. Por que não podem entrar? Aí vão dizer assim, porque faltou o azeite. Mas não é só isso. Sim, sim. Faltou alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais. Vamos ver lá. Lê para mim o versículo 2. Mateus 22:2 diz assim: o reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho. Lê o 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Por que não quiseram vir? Lê o 4 também. Mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, mas meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas.
vinde as bodas. 5. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos. Uma para sua fazenda, outro para seu negócio, e outros tomaram seus servos e afrontaram e mataram. Olha aí. E o rei, versículo 7. Mas, ouvindo disso, o rei irou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, vai lá, Marcos. O 8 diz assim, então ele diz aos servos, as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Olha só, não eram dignos. Vamos lá. E depois as estradas e convidai para as bodas todos quantos encontrares. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos os quantos encontraram, tanto maus como os bons, e o casamento ficou cheio de convidados. Ó, agora eu tenho um casamento cheio, né? Aqui é um contexto judaico, aí já é um contexto gentílico, porque os judeus não quiseram, deram muita desculpa, então vai e chama. Aí vai para Mateus 25, quando ele está dizendo, vinde benditos do meu Pai, separar o bode das ovelhas ali. Mas vamos lá, isso aí nós vamos falar na próxima aula. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. Olha só. E ele disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse ao rei aos servos, amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha aí. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não entra, não tem veste. Não, os judeus ali, ó, vinde as bodas, e eles fizeram, porém eles não fazendo caso. Por isso que a parábola é 10, agora 5 estavam aguardando esse momento, vigilante, mas 5 não está fazendo caso da vinda. Então não vão entrar. Só que aí chama uma turmada aí, manco, aleijado, quem não tem compromisso com o mundo, e eles vão participar da festa. E os que são da descendência judaica aqui, que o contexto está dizendo, que é a metade deles, né, que fala de 5, de 10, quantos que entraram? 5, fala da metade? Sim. Isso, lá nós tinha 10%, e aqui? 5%. E aqui? Sim. De 10 entra 5, quanto que representa? 50%. Ah, Jean, isso aí, Jean, 50%. Aqui aumentou, né? Da porcentagem que era menor, mas entrou 50%. É isso mesmo? Se dá dos 10 é 50%. Então 50% entrou. E essas aqui foram para onde? Olha o que o texto está dizendo. Amarrai e lançai nas trevas exteriores, no mesmo lugar que Jesus já havia mencionado no texto. Certo, Jean? Certo. Então explica tudo, porque não temos mais tempo, não dá para falar mais nada. Ceia das bodas, a noiva, o noivo, os convidados, e as 5 virgens que vão ficar para fora batendo, são aquelas que vão ser amarradas e lançadas no mesmo lugar onde Jesus já tinha citado, porque fizeram pouco caso e não quiseram entrar, né, pastor? Isso. Então, para concluir, em vez de você ficar pregando que as virgens, né, que a igreja está lá na porta querendo entrar e abre-nos a porta e fazer aquelas coisarada toda, né? Se João está dizendo assim, ó, o amigo fica feliz só de ouvir a voz, aí nós colocamos a igreja para o lado de fora da bodas, da ceia das bodas, quando a igreja está aqui dentro, ó. A igreja não é convidada para o seu casamento. Tu já viu uma noiva ser convidada? Aí uma noiva, eu quero convidar você para o seu casamento. Tu já viu uma coisa dessa? Ela é o personagem principal do enredo. Aí o noivo está aqui, ele está ouvindo, o noivo está aqui, ó.
e a turma gritando, abre-nos a porta, abre-nos a porta. E está aqui o grande banquete, né? A festa, e a igreja está aqui dentro, ó. Então nunca fique pregando que a igreja está do lado de fora querendo entrar, e aí diz assim, se a igreja tem privilégio, ela entra na intimidade do noivo. João Batista, aí nós vamos entender mais à frente, que os santos do Antigo Testamento, eles estarão ali para a ceia das bodas, não é verdade? Tem um texto que fala disso, Jean? Tem um texto ou não? Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu ver o texto. Olha o que o texto diz em Mateus, para nós concluir. Mateus 8, versículo 11, 10 e 11. E maravilhou-se Jesus, olha só, nós temos o centurião, né? Que Jesus ele tem fé em Jesus, que Jesus vai dizer que nem Israel encontrou fé assim. Sim. Aí depois Jesus vai dizer assim, em verdade vos digo. Então ele está falando de um gentil e mostrando para o judeu a lição. Ele está dizendo assim, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Israel é o lugar da fé, é o monoteísmo em Israel. Aí diz lá, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa. Fala do ambiente de festa familiar, com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino, que é a parábola, a mesma história que Jesus está contando, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, ou seja, enquanto aquelas 5 não quiseram, que representa 50% dos filhos do reino, que era para estar sentado à mesa, não quiseram, fizeram pouco caos, está vindo pessoas do Oriente e do Ocidente, e estarão entrando para a ceia das bodas e sentando à mesa. Mas aqui também não é a igreja, aqui está falando dos que se converterão a Jesus no período de tribulação, porque a igreja não é convidada para a ceia, a igreja é a personagem principal. Ela é a noiva do Cordeiro, tá certo? Então observa, esse negócio de assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, tem pessoas que pensam assim, lá eu vou conversar com Abraão. Eu vi um pregador dizendo, eu quero chegar no céu, eu quero conhecer Abraão. O outro, eu quero conhecer. A questão de sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, está falando sobre descendência judaica. Está falando sobre os pais de Israel. Por isso que ele está dizendo os filhos do reino. Porque falou Abraão, Isaque e Jacó. Os patriarcas, os demais são filhos do reino. Então é uma expressão para que eles pudessem entender. Tá certo? Jean, se despede aí que o tempo já foi. Meus irmãos, mais uma vez muito obrigado pela atenção de vocês, pelos compartilhamentos. Nós chegamos a mais de 30 compartilhamentos, se não me engano, ali, pastor, pelo que eu consegui acompanhar. Quero só cumprimentar aqui o presbítero Jefferson, que é missionário lá no oeste do Paraná. Olha só. Genro do Francisco, está acompanhando. Ele está lá. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço para a família. E pedir a vocês que, encerrando a aula, continuem compartilhando, se puder, compartilhar na sua linha do tempo, para que mais pessoas vejam. E não perca as próximas aulas, né, pastor? Tem mais aulas para frente. O pastor vai estar avisando nas redes sociais ali do próximo período que a gente vai estar gravando. E fica firme, Deus te abençoe, uma boa semana e até a próxima aula. Quero só mandar um abraço, antes que eu me esqueça, para o Lucas, eu só esqueci o sobrenome dele. Cruz. Lucas Pintor. Lucas Cruz. Lucas Cruz. Cumprimentou a gente. Tá certo. Um abraço para o Lucas Cruz, que é o nosso amigo e está nos ajudando na divulgação. E também para o pastor Leandro Machado. Que Deus abençoe o pastor Leandro. Então, Jean, só para nós concluir aqui, então lembra de uma coisa. Para mim pregar acerca da parábola das 10 virgens, há possibilidade de eu pregar nos dias de hoje fazendo uma aplicação para a igreja? Eu não posso dizer que as 10 virgens são a igreja, porque não tem nada a ver a igreja aqui. Ela é a noiva, ela faz parte da ceia, mas ela é a personagem principal, não tem nada a ver. Não posso aplicar. Então, se tu fosse pregar, o que tu aplicaria desse texto para a igreja? Eu poderia... Qual que era a lição que tu extraía? Eu poderia aplicar sobre vigilância, mas não informando para eles, não explicando para eles que as virgens são a igreja. Eu posso aplicar em uma mensagem sobre a necessidade de vigilância. Mas eu preciso esclarecer que as 10 virgens do texto, literalmente, não tem nada a ver com a igreja, é o povo judeu
que não quis fazer parte ali, então, das ceias da boda. Ou seja, se Jesus falou que elas têm que estar atentas, porque tem o início da tribulação e tem o fim, não tem? Então aqui eu tenho uma série de eventos acontecendo até chegar aqui, não tem? Então se eles, os judeus que estarão nesse tempo, se eles estão vendo esse andamento profético e Jesus está dizendo para eles ficarem vigilantes, tu imagina para a igreja, que não tem nenhum andamento profético que vai anunciar o dia do arrebatamento. É isso, então eu tenho que pregar e dizer assim, irmãos, se para eles, se Jesus anunciou tudo isso, mostrando que dia que viria, e ele disse assim, porém, o dia e a hora ninguém sabe, e ele vai aplicar para que todos ficassem vigilantes, tu imagina para nós a igreja. Há uma necessidade muito maior, né, pastor? Uma necessidade muito maior. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, tá certo? O presbítero irmão Gilmar de Paraguaçu Paulista, ele fez uma pergunta para mim, eu vou responder na próxima aula, porque eu gastei o tempo aqui na parábola das virgens, acerca sobre o período entre o arrebatamento da igreja e o início da tribulação. Ele fez a seguinte pergunta, então quer dizer que se há um intervalo de 3 anos e meio aqui, para que inicie a tribulação, e a tribulação é 7 anos, então quer dizer que a igreja ficará 10 anos nos ares até a descida com Jesus no encerramento. Nós vamos entender isso na próxima aula, eu vou dar uma pincelada sobre isso, tá certo? Estamos encerrando Teologando Entre Amigos, divulgue, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, e já queremos também agradecer aqui, mandar um abraço para o Galardo Multimarcas, que o Marcos Moura é um dos nossos patrocinadores aí, e nós estamos só aguardando aí as nossas camisas, né? Camisetas, na verdade, né? As camisetas, tá certo? Que Deus abençoe você, um forte abraço. Deus abençoe. É isso aí. Pai do Senhor.